Corinthians não decepciona, goleia o Argentino Júnior e garante vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. Na última terça-feira, o Timão enfrentou o Argentino Júnior, recebeu a equipe argentina pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e conseguiu, no meio à desconfiança, até principalmente por conta da péssima partida contra o Flamengo, conseguiu uma goleada pelo placar de 4-0. Conseguiu com o Yuri Alberto abrindo o placar logo no primeiro tempo, rapidinho, no começo do jogo. Depois, duas falhas grotescas. Assim, não dá para dizer, o time argentino entregou 2 gols, um golaço do Wesley por cobertura e depois na saída de bola, depois do gol do Wesley, o terceiro do Yuri, aí já resolveu a partida. O segundo tempo foi mera formalidade, o Argentino Júnior até começou a ameaçar, teve chances de diminuir o placar, obrigou mais uma vez o Carlos Miguel a fazer algumas defesas importantes, mas no final do jogo, já nos acréscimos, Fausto Vera deu números finais 4-0. O resultado importantíssimo para o Corinthians, que já pelo menos garante a segunda colocação do grupo no grupo da Sul-Americana, elimina o Argentino Júnior, então o Timão recebe um Racing na próxima rodada da Copa Sul-Americana, precisando de uma vitória, né? O Racing tem 11 pontos, o Corinthians está com 10, então quem vencer, se o Corinthians vencer, assume a primeira posição do grupo e aí avança direto para as oitavas de final. Caso contrário, um empate ou uma derrota na Neoquímica Arena, aí o Timão terá aquele playoff, vai pegar um dos terceiros colocados da Copa Libertadores da América. Em relação à partida, o retorno principal do Ranieri, isso foi importantíssimo, né? O Paulinho acabou sendo sacado do time como esperado, mas o resto também, né, optou por poucas mudanças. O Yuri Alberto começou como titular e ele acabou mantendo a dupla de zaga com o Kaká e Félix Torres. A gente imaginou que de repente o Gustavo Henrique seria titular. O Gustavo acabou entrando no segundo tempo porque o Félix Torres acabou sentindo uma lesão. O Corinthians teve uma postura correta de marcação-pressão, repetiu parte do que aconteceu contra o Fluminense, onde venceu a partida também com tranquilidade pelo placar de 3-0, mas deu para entender, né? Primeiro, uma frustração de olhar esse time do Argentino Júnior quando saiu o sorteio da fase de grupos. O pessoal falou, Argentino Júnior e o Corinthians vão lutar pela primeira posição, e a gente viu um time, os gringos, os vizinhos aqui da Argentina, sofrendo com um time com várias limitações, alguns bons jogadores, mas dá para começar a levantar aquele sinal como que o Corinthians conseguiu perder para os reservas dessa equipe lá na Argentina. O Timão já poderia estar com até a primeira colocação matematicamente garantida, independente se tivesse vencido lá na Argentina, ou pelo menos a vantagem do empate contra o Racing também seria importante. Importante para recuperar a confiança no Corinthians, voltar a fazer gols. O ataque vem rateando nas últimas rodadas. No Brasileirão fez apenas 3 gols justamente contra o Fluminense, então precisava dar uma prova para a torcida, precisava ter uma partida, aquela que a gente fala, né? Venceu e convenceu. Mas, de novo, ainda segue com alguns problemas, a gente acabou pontuando aqui, teve inclusive uns cortes, a gente mostrou aqui uma parte da parte tática aqui no YouTube do canal Futijotas, com o Manolo citando, né, alguns problemas da marcação, e o Corinthians teve problemas também de novo. O meio de campo ainda falta aquele ajuste fino com relação à marcação, mas a linha defensiva está funcionando bem. O Hugo, mais uma boa partida. Breno Bidon se soltando, o ataque funcionando bem com o Wesley chamando a atenção mais uma vez. E dá para dar uma pequena cornetadinha, dar uma pequena crítica em relação ao Antônio, né? Sabia que era um jogo importante e tudo mais, mas com o resultado já sacramentado, aí ele acaba colocando, dando opção, dando rodagem para jogadores que o torcedor corintiano espera pouco, né? Pedro Raul, Gustavo Mosquito, acabou Fausto Vera, que precisa recuperar até para poder vender, e acaba fazendo um golaço tão importante nesse lado, mas importante pelo resultado, importante a goleada, mas agora é pensar que o Corinthians precisa começar a ter uma evolução, não pode ficar nessa montanha-russa, joga um jogo bem, um outro jogo ruim, mais ou menos, não pode precisa ter um pouco mais de constância. Vamos ver como é que vai ser contra o Botafogo, depois contra o América de Natal, onde o Corinthians precisa só manter o resultado, conseguiu a vantagem no jogo de ida pelo placar de 2-1, então o empate avança para a próxima fase da Copa do Brasil. Então, dentro de campo, o Corinthians encaminha a sua situação na Copa Sul-Americana, está com a vida na Copa do Brasil com uma boa vantagem, mas precisa começar a ter um pouco mais de regularidade. Pós-jogo de Corinthians 4, Argentino Júnior chegando ao final. Abraços, galera.